Outro exemplo de atividade que eu trouxe, agora pensando não mais na oralidade, mas na escrita. Eu queria fazer uma interação com os meus alunos de uma disciplina que o foco era a escrita e a leitura, e uma interação que fosse escrita, não aquela interação que a gente faz de fazer uma pergunta e eles responderem. Então, eu queria fazer um painel colaborativo em que eu colocava algumas perguntas, eu criei uma série de perguntas iniciais, e o contexto comunicativo que eu quis criar, pensando no meu propósito pedagógico, era o de compartilhamento de experiências. Então, eu só trouxe aqui uma das perguntas que eu criei, que é How do you prepare yourself to write a school essay or test? Que seria como você se prepara para escrever um texto escolar, uma prova escolar, e os alunos aqui muito acostumados com que eles já fazem nas redes sociais de escreverem textos pequenos, compartilharam a experiência deles. E aí eu fui colocando outras perguntas e eles foram respondendo também de forma escrita e nós fomos comentando em conjunto. Nós temos outros recursos digitais que trazem essa funcionalidade de painel colaborativo. Eu coloquei alguns aqui para vocês. Por exemplo, o Mentimeter, o Jamboard, o próprio Nearpod, o Slido, a HiSlides. Como eu disse para vocês em relação aos outros recursos que trabalhavam a oralidade. Nós temos que conhecer esses recursos, explorar as funcionalidades, entender como é que esse recurso vai ser recebido pelo meu aluno. Então, por exemplo, se eu estou criando uma atividade no Jamboard, no computador, sobre o aluno que está acessando a minha aula do celular, ele vai conseguir, tem uma versão mobile dessa plataforma, que vai fazer com que os meus alunos que estão utilizando o celular participem dessa atividade? Se tem, tem mobile, ele precisa fazer um login, ele precisa criar uma conta no Jamboard, no Google, para utilizar essa ferramenta? Se eu estou numa aula síncrona, por exemplo, e eu escolho uma ferramenta que precisa desse processo de cadastro, não vai atrapalhar a minha aula síncrona? A gente não vai perder tempo fazendo cadastro? Então, são questões que nós temos que levar em consideração quando nós escolhemos um recurso digital. Vou relatar um pouco da minha experiência no ensino remoto. Eu pensei nos ambientes, a primeira coisa que eu pensei foi nos ambientes virtuais de aprendizagem, porque esses ambientes conhecidos também como ABA, eles foram, para muitos professores, eles foram de certa forma impostos, né? Agora, durante a pandemia, muitos professores que nunca tinham usado ambientes virtuais de aprendizagem, eles não viram outra alternativa, já que estava todo mundo tendo aula remota, não tinha um outro lugar de você armazenar suas atividades e mesmo dar as suas aulas. Mas os ambientes virtuais de aprendizagem já eram espaços que eu utilizava antes mesmo da pandemia, porque eu vejo muito potencial deles também em aulas presenciais e em aulas híbridas. E eu quis falar um pouquinho sobre isso. Então, por isso, eu selecionei essas duas imagens, a imagem A e B, que elas podem representar os ambientes virtuais de aprendizagem, dependendo do seu conceito, da sua concepção sobre os AVAs. E eu queria rapidinho, eu vou dar um minutinho mais ou menos, para vocês pensarem, refletirem sobre as duas imagens e responderem aqui nos comentários qual imagem vocês acham que representa mais um ambiente virtual de aprendizagem. A imagem A ou a imagem B? Estou bastante ansioso pelas respostas. Vamos ver. Vamos ver se vem mais alguma. Na imagem A, por exemplo, a gente vê ali um professor, né, mostrando um conteúdo para o aluno. Na B, a gente já vê diferentes pessoas ali conversando. Eu estou vendo bastante gente falando em imagem B, super legal. Eu gostaria também de saber uma justificativa. Por que vocês acham que é a B? Eu também acho que é a B, mas eu gostaria de ver a justificativa de vocês. Por que vocês veem a imagem B como uma representante do ambiente virtual de aprendizagem? Bastante resposta aqui, muito legal, estou muito feliz. B. Ninguém achando que é A? Que isso? Vivian, fala que é A só para ter um contraponto. Então, Arthur, eu acho que é A. Não sei explicar por quê, mas eu acho que é A. Legal. Muito obrigado, gente. Sim, eu concordo também que é a imagem B.
Porque a Imaginar, muitos professores eles têm essa concepção, né, que o ambiente virtual de aprendizagem é a virtualização de uma aula expositiva, né? O que eu acho que seria a morte do maior propósito desse ambiente virtual de aprendizagem, né? Que é o professor, ou seja, o professor despejando o seu conteúdo ali de uma forma expositiva para o aluno que fica horas e horas sentado na frente do computador recebendo todo aquele input, né? E enquanto na imagem B a gente vê um espaço de interação, de muitas interações, não só do professor com o aluno, mas também do aluno com o professor, dos alunos entre os alunos, dos alunos com o conteúdo. Ou seja, a imagem B já é uma imagem de interação que é partindo dessa concepção de ambiente virtual de aprendizagem como um espaço de interação que eu resolvi fazer essa apresentação. E para isso, eu vou analisar dois ambientes virtuais ambientes virtuais de aprendizagem com os quais eu já trabalhei. O Google Classroom e o Microsoft Teams. Existe também o Moodle. Eu sei que muitos estão familiarizados com o Moodle. Eu, como professor, nunca utilizei. E eu também, seria legal também se quem colocasse aqui nos comentários outros ambientes virtuais de aprendizagem que vocês conhecem. Eu só conheço esses três. E eu vou analisar esses dois ambientes a partir de três aspectos. O espaço de interação, o armazenamento de atividades e as avaliações, que eu acho que são os três aspectos principais para os AVAs. Se alguém lembrar de um outro aspecto, também seria legal comentar aqui. No Google Classroom, a gente tem aqui, como um espaço de interação, o mural, onde o professor coloca avisos, os alunos podem responder, tudo que alguma notificação também vai aparecer aqui no mural. Então, nesse espaço aqui vão aparecer todas as informações sobre o curso, ao longo do curso, né? O professor, por exemplo, aqui eu estava avisando meus alunos se eles tiverem alguma dúvida, eles poderiam entrar em contato comigo sobre o cadastro numa plataforma. Se por algum motivo eu vou atrasar, eu também posso postar aqui. Se os alunos tiverem uma dúvida, eles também podem postar aqui. Se eles quiserem dar um aviso para a sala, também podem mandar aqui nesse ambiente do mural. Já no Microsoft Teams, a gente também tem esse mural, que tem o nome de postagem. Ele segue a mesma ideia, né, que também é uma timeline, que o professor aqui, como eu sou professor de alemão, aqui está em alemão, eu dando boas-vindas para os alunos, fica aqui nesse mural. Aqui, marcando uma atividade, fica nesse mural, tarefa de casa também fica nesse mural. E o legal daqui é que os alunos podem responder, diferente do Classroom, que não tem essa opção de reação, né, de um emoji, alguma reação. No Teams você já tem uma interação aqui. O aluno, por exemplo, pode dar um smile, pode colocar uma carinha triste. Aqui, esses meus alunos foram fofos. Eu postei a tarefa de casa, eles deram um sorriso. Mas os meus alunos crianças, às vezes eu posto a tarefa de casa, eles fazem aquela carinha brava, né? Então, assim, você tem a interação dos alunos também com os professores por meio de postagens. E, além do postagens também, no Teams a gente tem o chat, que é o chat onde o professor pode falar com os alunos no privado, os alunos podem falar com o professor. A gente também tem a possibilidade de videoconferência e chamada, ou seja, aqui no Teams, no Teams que as aulas acontecem, que você pode marcar uma reunião. Quem usa o Classroom, ele depende também de uma outra ferramenta que é o Meet, para marcar uma reunião, para marcar uma aula. Aqui no Teams você tem tudo integrado. O legal do Teams também é que os alunos podem fazer videochamadas entre eles mesmos. Então, por exemplo, eu peço uma atividade em grupos e eles querem se encontrar à tarde. Eles podem se encontrar pelo Teams, né? Então, eles conversam pelo Teams aqui mesmo, já que eles têm o contato deles no grupo do Teams. Então, é um espaço muito legal. Eu vejo o Teams como um espaço de interação muito interessante. Então, retomando, o Google Classroom ele tem um mural, que é ali da linha do tempo, onde o professor vai postando as mensagens, enquanto o Teams tem postagens, tem o chat e tem o videoconferência. A minha experiência como professor diz que, no caso do Classroom, onde você só tem o mural, os alunos muito dificilmente vão interagir somente no mural.
Ainda mais que eles não têm opção de um emoji, né? Porque eles se sentem, eu tenho essa impressão, pode ser que o professor tenha uma outra experiência, mas eu tenho a impressão que o aluno se sente um pouco exposto. Se ele posta ali uma mensagem que vai para todo mundo, às vezes é uma dúvida que ele teria com o professor, ele não vai postar ali no mural para todo mundo ver, né? Ou alguma coisa que ele queria comentar com outro aluno, ele não vai postar ali no mural. Então o ambiente o espaço de interação dentro do Classroom, ao meu ver, é bem mais restrito do que no Teams, onde o aluno pode mandar tudo via chat, por exemplo. Sobre armazenamento de atividades, o Classroom tem aqui a seção de atividades, que é bem parecida com o mural, também é a linha do tempo, onde, por exemplo, eu vou criando tópicos, o professor pode criar tópicos aqui de cada lição, e colocando nesses tópicos atividades que foram dadas nessa lição, e as atividades mais novas ficam aqui em cima, enquanto as mais antigas vão descendo. E o legal aqui do Classroom é que o aluno, ele não precisa, se ele vai estudar para uma prova e o conteúdo da lição 5, ele não precisa descer tudo para chegar até a lição 5. Ele tem aqui essa linha do tempo minimizada aqui no canto, que facilita essa organização, que facilita esse acesso dele. Já o Teams, ele organiza tudo em arquivos, assim, arquivos que nem no computador. Então, por exemplo, eu separei por meses, né? März, que é março em abril, April, que é março em alemão, April, que é abril em alemão. Então, os meses em que os alunos tiveram aula, eu vou postando aqui, eu crio um arquivo, e vou postando os slides das aulas aqui, as atividades que a gente fez nesse mês. Então, fica organizado para os alunos na hora deles estudarem, né? Porque eles têm uma avaliação no final de março, então eles podem clicar aqui em março e verem as atividades que foram feitas aqui. Eu também criei uma pasta de exercícios extras, então todos os exercícios extras eu posto aqui, fica muito mais fácil na hora deles procurarem para a prova. Eu também criei uma pasta do Quizlet, que é uma ferramenta muito legal, então todas as atividades do Quizlet eu posto aqui também. E como um outro espaço de armazenamento de atividades, não é somente aqui o arquivo. O Teams ele tem a opção de caderno online, que, na minha opinião, é o melhor recurso do Teams. Eu acho que valeria a pena, é um convite até é uma ideia que eu estou jogando para a Rapli, fazer um workshop, uma live só sobre o caderno online, que é muito legal, que é exatamente um caderno, é como se fosse um fichário, só que online, dentro do grupo do Teams. Então você tem aqui a biblioteca de conteúdo, que o professor pode postar todos os conteúdos, eu posto vídeos, músicas. Aqui tem o espaço colaborativo, que é muito legal, então todos os trabalhos em grupo eu posto aqui. Aqui, por exemplo, eu fiz com esse meu grupo de alunos, eles escreveram a biografia do Obama, eles escreveram em grupo. Então eles conseguiram, cada um na casa deles, conseguiu acessar esse documento aqui compartilhado, e eles iam escrevendo a biografia em conjunto aqui. Então essa é uma ferramenta muito legal para eles fazerem texto colaborativo. E os alunos também têm, aqui eu escondi o nome deles, né? Mas os alunos também têm os cadernos privados deles, que só eles têm acesso, onde eles podem colocar a tarefa de casa deles, as anotações das aulas. Funciona realmente como um fichário. E também o Teams tem o espaço de trabalhos, onde todos os trabalhos ficam aqui de uma forma organizada, ficam disponíveis para os alunos. Relembrando, então, o Classroom tem a seção Atividades, enquanto o Microsoft Teams tem a seção Arquivos, o caderno virtual OneNote e a seção Trabalhos. A minha experiência como professor diz que os alunos têm uma preferência, na hora de estudar, por arquivos, eles se encontram melhor, porque a gente já está acostumado com o computador. No computador a gente tem arquivos, então quando a gente vai lá no Teams e também vem arquivos, para a gente fica muito mais fácil. Então na hora de estudar, o aluno se encontra mais no Teams, essa é a minha impressão. Em vez de, já no Classroom, o aluno tem aquela linha do tempo que ele teria que, de certa forma, descer ali. É difícil para o professor criar uma pasta só de atividades para aula. É possível ele criar um tópico, mas na minha opinião também não fica tão organizado. Nesse aspecto de armazenamento de atividade, eu acredito que o Teams seja mais organizado. Quanto às avaliações, o Classroom ele tem aqui o espaço das notas, onde ficam os trabalhos dos alunos. Aqui um trabalho que o professor atribuiu, aqui se o aluno devolveu, se o professor corrigiu. Também dá para o professor criar aqui dentro do Classroom, criar uma atividade e dar a nota para o aluno aqui. Mas o que eu acho mais interessante do Classroom é o sistema de correção deles. Aqui um texto de uma aluna minha, ela escreveu uma carta, e o que eu precisava corrigir dela, na hora que eu apagava, já ficava automaticamente escrito que o professor apagou isso, o que ele apagou, onde que ele apagou, e onde estava corrigido. Porque é muito legal, porque uma aluna,
nós somos professores, a gente sabe, se a gente corrige um texto do aluno e dá o texto corrigido, o aluno não sabe o que ele, como ele não vai, muito dificilmente vai olhar o texto dele anterior e vai comparar. Né? Ele só vê ali o texto pronto, bom, ele não sabe, não lembra o que ele errou, isso de certa forma não acrescentou nada, né? Foi uma perda de tempo do professor que corrigiu aquele texto, e o aluno também não vai acrescentar muito para ele, porque ele não tem aquela comparação. Aqui no Classroom isso é muito legal porque ele tem acesso ao que ele tinha errado, como que estava o texto dele antes, e qual que é a correção do professor. E o professor também consegue colocar os comentários dele aqui. Isso é muito legal no Classroom. No Teams ele também tem essa opção de notas. Então, por exemplo, aqui eu dei uma prova para os alunos, a prova valia 100. Os alunos tiraram essas notas, né? Meus alunos eles são muito bons. E aparece aqui os trabalhos que foram entregues, os trabalhos que já foram visualizados. É uma forma bem organizada, é bem parecido com o Classroom. Mas uma limitação do Teams é que a correção dos textos não são iguais à do Classroom. Então eu tenho um pouco de dificuldade no Teams na hora de corrigir um texto. Porque daí eu tenho que grifar o que o aluno tinha feito antes e escrever a correção. Então eu não acho que é tão dinâmico quanto o Classroom. Nisso o Classroom ele é muito bom, muito avançado na hora da correção dos textos. Então lembrando, o Classroom tem a seção de notas, onde os alunos, onde ali aparecem as notas dos alunos ou as atividades que eles fizeram. Dá para você criar testes dentro da plataforma. O sistema de correção é excelente. E o armazenamento das notas fica ainda gravado nessa própria plataforma. Já no Teams a gente também tem a seção de trabalho e seção de notas. A criação de testes também é possível lá. E o armazenamento de notas. Então, em relação ao sistema de correção, o Teams ainda é inferior. Nesse critério de avaliações, eu prefiro o Classroom. Eu acho, para avaliar os meus alunos, eu gosto mais do Classroom. Eu acho que ele tem todos esses recursos do Teams e mais o sistema de correção excelente de comparação de um texto para o outro. As minhas considerações finais são: o Microsoft Teams ele oferece mais recursos. Como eu pude falar, né, ele tem ele é bem mais interativo, as atividades são organizadas em arquivos, é muito organizado, o aluno na hora de estudar é muito fácil para ele, para nós mesmos, para a gente relembrar o que a gente deu em alguma aula também fica mais organizado. Então o Microsoft Teams é mais organizado, é outro tópico. Por outro lado, o Classroom ele tem um sistema de correção superior e o Classroom também é mais acessível. Qualquer um consegue criar uma conta no Classroom. É muito fácil. Você cria uma conta ali no Google, se você já tem uma conta no Google, você cria o Classroom. Então, acho que quem é professor aqui já fez o Classroom sabe que é muito fácil. Já o Teams é um pouco difícil. Você depende da escola, a escola que cria o e-mail corporativo, e daí ela te convida para o Teams, convida você como professor e os alunos, ou você mesmo pode criar, mas daí você tem que criar um e-mail corporativo e criar o e-mail dos seus alunos. Eu fiz isso para uma turma que eu dava aula, uma turma que eu dou aula de 3 amigos meus, e eu criei um e-mail corporativo do Teams e criei um e-mail para cada um deles. Deu trabalho, no meu ponto de vista, valeu a pena, porque eu acho que o Teams, como já dito, ele tem mais recurso, mas não foi tão acessível como o Classroom. Né? Então eu precisei criar o e-mail de cada um, precisei criar um e-mail corporativo, me deu um pouco de dor de cabeça. E o legal é que eu fui perguntar para os meus alunos o que eles achavam, né? Os meus alunos que já tiveram aulas tanto no Classroom quanto no Teams. E eles me falaram assim, e uma delas me falou assim, eu achei muito interessante, ela falou assim: eu reconheço que o Teams é mais completo. E ela me listou, sem eu falar isso para ela me listou várias das vantagens e benefícios do Teams. Mas ela falou: eu acho o Classroom mais fácil de usar. Então isso eu achei muito interessante, que eu acho que vai ao encontro daquilo que a Vivian falou sobre acessibilidade, né? Então o professor também tem que pensar a acessibilidade e o contexto. Você tem que pensar o que é melhor para o seu aluno, o contexto dele, o que ele acha mais acessível, quais recursos vocês vão usar, porque às vezes você tem 1 milhão de recursos ali, só que para o seu contexto você não vai usar metade deles, né? Então seria preferível você usar uma ferramenta mais simples, o Classroom, né? Ou então você tem um contexto que você vai exigir muitas aulas, muitos arquivos, então para colocar ali em arquivos, ou para você quer muita interação entre os alunos, então seria legal eles tiverem chat, ou para você mesmo ter a aula lá dentro, então seria mais interessante o Teams. Então vai naquilo que eu acho, na hora de você escolher, se você tiver na condição de escolher um ambiente virtual de aprendizagem, eu acho que vai naquilo que a Vivian comentou, de você pensar sobre o seu propósito, né? Qual que é o seu contexto e qual que é o seu propósito para aquilo. E agora, então, gostaria de apresentar um repositório que a Vivian criou. Foi uma ideia dela que eu achei muito legal. É um repositório no Padlet, que ali ela selecionou em seções
e colocou algumas ideias de ferramentas que a gente pode usar. Então, por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem, ou... Todas as ferramentas que nós comentamos aqui na nossa live já estão lá, mas é um repositório colaborativo, então vocês podem, se vocês conhecerem outras plataformas que se encaixam aí, ou a gente pode também criar outras colunas com outras categorias para vocês colocarem. Eu falei na minha apresentação dessa descoberta de ferramentas. E descobrir uma ferramenta também implica em armazenar essa ferramenta e guardar 7 chaves para você lembrar, porque às vezes a gente usa um recurso e acaba esquecendo, não faz anotação sobre esse recurso, e a gente poderia aplicar em outros contextos. Então, esse trabalho de curadoria do professor é muito interessante, ainda mais se for colaborativo. Então, fiquem à vontade para colocarem outros recursos lá. E também, pessoal, muitos dos recursos que nós comentamos aqui na nossa live tem tutoriais no nosso canal do YouTube, no Rappler. Então, muitos, por exemplo, o Breakout Rooms, eu fiz um tutorial de como utilizar, como criar salas. Então, vocês, depois que terminarem a live, podem explorarem aqui o nosso YouTube, que tem vários tutoriais bacanas. Então, como a gente falou antes, é um ambiente de troca, né? Nossa troca com vocês com a gente. Muito obrigado mais uma vez.